Lucas 9:51, vai aparecer na tela, mas se você pode, por favor, abra sua Bíblia, porque é importante você acompanhar a partir da sua Bíblia. Vai acabar otimizando a palavra que Deus vai liberar sobre as nossas vidas. Amém? Você conseguiu encontrar aí? Nós vamos ler e nós vamos orar, pedindo graça do Senhor para esse momento. Amém? Diz assim, versão NAA diz assim, olha: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado aos céus, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Vou ler mais uma vez. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Amém? Se você pode, fecha seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante das Sagradas Escrituras e nós cremos que o Senhor fala por meio das Sagradas Escrituras. Meu Deus, por graça e misericórdia, que a boa semente da Tua palavra alcance a boa terra do nosso coração. Meu Deus, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, traga edificação, quebrantamento, arrependimento, salvação, Senhor, conversão. Que a Tua palavra venha, Senhor, como uma espada, Senhor, e penetre no íntimo, Senhor, naquele lugar que só o Senhor consegue ter acesso, no nosso íntimo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha, ó Deus, trazer luz ao nosso entendimento. Nós oramos porque nós cremos no poder da palavra. Nós cremos que a palavra é viva, é poderosa, é eficaz. E por isso nós Te suplicamos, Senhor. Nós oramos porque cremos que assim o Senhor fará, em nome de Jesus. E quem crer diz? Amém. Amém. Glória a Deus. O texto que lemos é uma descrição de Lucas. Ele está descrevendo aqui, essa parte do capítulo 9 de Lucas, vai relatar o momento que Jesus está fazendo a sua última viagem, a viagem que ele está fazendo da Galileia para Jerusalém, e seria a última viagem no sentido porque em Jerusalém ele seria preso e passaria por todo o sofrimento até ser crucificado e ressuscitar. Então Jesus está fazendo essa viagem da Galileia para Jerusalém e Jesus passa por Samaria. E em Samaria ele é rejeitado. E aí o texto diz, os versículos que vão se seguir aqui, descreve que ele passa por Samaria, é rejeitado em Samaria e segue viagem. O texto diz que ele segue viagem com destino em Jerusalém, como diz o versículo que nós estamos aqui. E o que me chama a atenção é a descrição de Lucas, de relatar aqui, nesse texto, a percepção de que aqueles que estavam presentes ali tiveram de Jesus. O texto diz que estava presente no semblante de Jesus uma firme decisão de ir para Jerusalém. Jesus não abriu a boca dizendo isso, mas eles perceberam no semblante, eles perceberam ao olhar na face de Jesus, que Jesus estava resoluto, decidido, determinado a ir para Jerusalém. O texto diz que ele manifestava isso no semblante, era perceptível ao olhar para Jesus, perceber essa firme resolução. Ele estava comprometido a ir para Jerusalém. E isso era perceptível. E o texto que nós lemos descreve que estava se aproximando o tempo de Jesus cumprir o seu propósito. Estava completando o tempo, os dias, de que ele seria elevado aos céus.
aquilo que vai acontecer de forma concreta em Atos capítulo 1. O próprio Lucas, que é o autor de Atos, vai descrever o que nós vamos chamar da assunção do Cristo. O termo assunção significa ser elevado às alturas. E o texto diz que está chegando o tempo de Jesus ser elevado aos céus, e isso significa que estava chegando o tempo de Jesus ser glorificado. De Jesus partir deste plano, desta vida, para o plano eterno, e lá ser glorificado por ter cumprido o propósito aqui, nesse plano. E o texto diz que estava se aproximando. Então, essa é a descrição de Lucas, diante da percepção daqueles que estavam caminhando com Jesus. E, diante desse relato aqui, nós podemos aprender algumas lições muito poderosas. E eu quero compartilhar com vocês 3 lições que a gente pode aprender a partir desse relato, desse versículo 51 que nós lemos. Primeira lição: aprenda a esperar. Há um tempo para todo propósito. Aprenda a esperar, porque há um tempo para todo propósito de Deus para as nossas vidas. O texto diz, versículo 51 na tela, por favor, o texto diz que e aconteceu que ao completarem os dias, destaque para o termo completarem os dias, completar os dias. A palavra no original, completar, esse termo, completar, esse verbo completar, e se referindo a completar os dias, e significa, a palavra completar significa, a pronúncia, eu vou tentar dizer aqui, meu grego não é tão desenvolvido assim, mas a palavra grega no original significa simpliró, que significa preencher completamente, completar totalmente, cumprir-se o tempo. Ou seja, o texto sagrado está dizendo que chegou o tempo. Deus estabeleceu um tempo para que Cristo fosse elevado, e esse tempo chegou. Deus estabeleceu um propósito, e o tempo para aquele propósito acontecer estava completo, estava pleno, estava completamente cheio. Ou seja, estava se aproximando o tempo, estava completando-se os dias que Deus estabeleceu para que Cristo fosse elevado. Isso nos mostra, essa declaração nos mostra que Deus tem um tempo para cada propósito. E nas nossas vidas não é diferente. Deus tem um tempo para cada propósito que Ele já estabeleceu para as nossas vidas. E nós precisamos discernir isso. Precisamos discernir que esse tempo não vai acontecer nem antes nem depois, porque Deus já determinou um tempo. E quando este tempo se completar, se cumprir esse tempo, vai acontecer aquilo que Deus estabeleceu. Então nós precisamos discernir que há um tempo. E nós não podemos brigar com o tempo. Nós não podemos acelerar o tempo e nem retardar. Há um tempo. E é necessário o tempo, porque todo processo precisa de tempo. Todo processo requer tempo. Então Deus estabelece tempos. Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6, por favor, eu quero ler com você. Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6, na tela, diz assim: quem guarda, eu vou aguardar aparecer na tela para que você consiga acompanhar, olha lá, vamos lá. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. O coração do sábio, aquele que possui a sabedoria do alto, ele vai discernir, saber o tempo certo de agir. E não somente o tempo e o modo. Nós estamos dando uma ênfase aqui ao tempo, porque o texto fala que chegou o tempo.
Mas eu quero que você entenda que para todo o querer de Deus para a sua vida, existe um quando e um como. O que Deus vai fazer, pastor? O que Deus prometeu? O que Deus falou? O que Deus profetizou? O que foi revelado? O que Deus disse? Você precisa saber que existe um tempo e um modo para todo o que Deus já revelou para você. Para tudo que Deus falou tem um tempo e um modo. E aquele que possui a sabedoria do alto consegue discernir o tempo e o modo. Agora, olha o versículo 6, olha o que o versículo 6 diz. Só reafirmo o que eu estou falando para vocês. Porque há um tempo e um modo para todo propósito. Sabe, Deus tem um padrão. Não vou dizer que Deus tem um padrão, mas tem uma forma que Deus age, né, de forma muito repetida. Deus, quando se revela para alguém, Deus revela sempre o quê? Deus fala o que vai fazer. Deus fala o chamado. Deus fala o destino. Deus revela o propósito, o que Ele irá fazer, o que Ele estabeleceu. Mas quase nunca esse o que vem junto com o quando e o como. Para a gente brigar com a nossa ansiedade. Para a gente lutar com a nossa alma, que quer saber de tudo, para ter controle de tudo. Porque a inclinação da nossa carne é querer saber e ter controle de tudo. Aí Deus diz assim, eu vou fazer. E geralmente quando Ele diz que vai fazer algo, quando Ele revela uma promessa, uma palavra, irmãos, nós sabe assim, a gente olha e diz assim, meu Deus, mas não tem como isso acontecer. É muito improvável isso acontecer. Toda vez que a palavra de Deus nos alcança, ela vai nos alcançar em circunstâncias improváveis, para aquilo que Ele está falando acontecer. Mas nós precisamos entender que existe um tempo e um modo para cada propósito, para cada o quê. O que Deus vai fazer tem um tempo certo e um modo certo. E qual é o nosso trabalho? Fazer o que Tiago 1 nos diz para fazer. Aquele que não tem sabedoria, peça que do alto lhe será dada. Porque o sábio sabe o tempo e o modo de agir. Nós precisamos caminhar com Deus, porque é caminhando com Deus, no relacionamento com Deus, que nós vamos descobrir o tempo e o modo. O tempo de Jesus ser assunto aos céus estava sendo completado. Estava chegando os dias que Jesus seria elevado. O que Deus iria fazer tinha um tempo e um modo, e esse tempo estava chegando. Estava chegando. Então nós precisamos discernir que Deus tem esse tempo. E importa a gente entender isso porque, veja, nós vivemos numa geração, já falei isso aqui semanas atrás, nós vivemos numa geração acelerada, que vive com uma falsa sensação de que está atrasada. Perceba, se muitos de nós, principalmente os mais jovens, os adolescentes, os jovens, os 30 menos aí, de 30 para baixo, vai ter essa sensação mais aguda de que estou atrasado. Eu já tinha que estar fazendo isso, eu já tinha que estar vivendo isso, eu já tinha que estar casado, eu já tinha que estar assim, eu já tinha que estar fazendo isso, eu já tinha, e a gente é tomado por aquela sensação de dizer assim, eu perdi tempo, É importante a gente entender que há um tempo. E que esse tempo geralmente não dura semanas. É só a gente olhar para a Bíblia. Deus disse a Abraão, Abraão, vou te dar um filho. 14 anos depois nasceu Isaac. Hein? Para a gente 14 anos é muito, né? Para Deus não.
Porque para o Deus que é eterno, não quer 14 anos para um Deus que é, que há e que sempre será. Hein? 14 anos para a gente, tortura. Meu Deus. Hein? Deus deu um sonho a José. Deus deu um sonho a José. Ele governando sobre os irmãos e o pai. Totalmente improvável. Porque nem primogênito José era. Porque a tendência era que isso acontecesse com o primogênito. Para que isso acontecesse, todos os irmãos, os 11 irmãos tinham que morrer, e o pai também, para que ele pudesse governar. Mas 14 anos depois isso aconteceu. Aí a gente está esperando acontecer daqui a 14 dias. Aí a gente fragiliza a nossa fé, porque a gente diz assim, Deus falou, Deus disse que ia fazer, mas é porque não se completou os dias ainda. Quando se completar os dias, vai acontecer o que Deus diz. Diga para a sua alma, assim como Davi disse. Davi disse assim, Davi se virou para a alma dele e disse assim, aquieta-te, alma, porque está perturbada dentro de mim a alma. Se aquiete, não se aveste. Se aquiete aí dentro, porque o meu Redentor vive. E Ele está no controle. Quando chegar o tempo de Deus, nada poderá impedir de você viver o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Homens não podem impedir. Homens não podem impedir. Circunstâncias não podem impedir. O que Deus falou vai acontecer e ninguém pode impedir. Pode ficar sossegado. Pode sossegar, vai acontecer. Pode sossegar. Você não está atrasado. Você não está atrasado. Você está em obras. Você não está atrasado, você está numa incubadora. Deus está desenvolvendo, forjando. Isso requer tempo. Para nascer são 9 meses. Tem um tempo para tudo, irmãos. Inclusive porque Deus disse. Para o que Ele falou. Aprenda a esperar. Há um tempo para todo propósito. Segunda lição que a gente pode extrair desse relato é que sofrer é necessário. Não fuja do sofrimento. Não teve um amém sequer, você percebeu? Vou até tomar água. Não teve, às vezes tem uns amém assim, né? Tem gente que está meio desligado no culto e diz amém. Vamos rindo, que o riso é para anestesiar, porque para o que está por vir. Sofrer é necessário. Não fuja do sofrimento. O texto diz o quê? Que antes de ser elevado, Jesus precisava passar por onde? Hein? Antes de ser elevado, Jesus precisava passar por onde? Por Jerusalém, está no texto. O que significa Jerusalém aqui, nesse contexto aqui de Jesus? Sabe o que significa Jerusalém? Vou dizer para você, traição. Certo? Abandono. Humilhação. Dor. É o que significa para Jesus Jerusalém. Porque ele estava indo para Jerusalém e antes de ser elevado, ele precisava sofrer. A gente chama esse episódio da vida de Jesus da paixão de Cristo. Por que a gente chama de paixão? Porque a palavra paixão no original significa sofrimento. Sofrimento é sinônimo de paixão. Jesus precisava ir para Jerusalém para sofrer. Lá em Jerusalém, ele ia ser traído por um amigo. Quando Judas beija no rosto de Jesus, ele diz amigo.
E não era um amigo distante, era um amigo que caminhava com ele. Gente íntima, gente de perto, ia ser traído, trocado, vendido por moedas. Perceba? Ia ser abandonado pelo Pai, porque ele carregaria os nossos pecados. Isso imputaria em ser abandonado, destituído. Perceba? Ele seria preso, torturado, humilhado, ia passar por dores, humilhação. O relato diz que cuspiram no rosto de Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. A gente vê a imagem do Cristo crucificado e a gente vê um paninho colocando nas partes íntimas, mas aquilo ali é para não ficar vexatório. O relato diz que ele foi crucificado nu, sem roupas. Ele foi rejeitado pela multidão que ele serviu. Jesus operou curas, milagres. Jesus fez coisas extraordinárias para muitas pessoas. O Evangelho de João diz que se fosse escrever todos os milagres e feitos que Jesus fez, não haveria livros para caber. E a multidão que foi agraciada pela vida de Jesus agora está dizendo: nós queremos Barrabás. Era isso que significava Jerusalém. Sofrer a dor da ingratidão, da traição, do abandono, a dor física, a dor na alma. Era isso que significava Jerusalém. Mas o texto diz que antes de ser elevado, ele precisava ir para Jerusalém. E perceba, nós precisamos aprender isso aqui. Precisamos carregar essa lição para a vida. Porque Deus tem uma Jerusalém para cada um de nós. Eu sei que é difícil a gente crer nisso diante desse evangelho da prosperidade que está sendo pregado aí hoje, que é só vitória. Porque se você está sofrendo, você está em pecado. Se você está sofrendo é porque você é um incrédulo. É assim que é rotulado pela igreja evangélica dos nossos dias. Porque a gente não consegue entender que o sofrimento é um instrumento didático do Deus que nós servimos, para nos forjar, para nos esticar, para nos desenvolver, para nos purificar. A gente não consegue discernir isso. A gente não consegue discernir que o sofrimento é necessário. A gente interpreta sofrimento a abandono. Se eu estou sofrendo é porque Deus me abandonou. E pelo contrário, se você está sofrendo, é muito possível que o pai que disciplina o filho que ama esteja castigando. A palavra castigar em Hebreus 12, ali quando diz que o pai castiga o filho que ama, é purificar por meio do sofrimento. É isso que significa castigar. Purificar por meio do sofrimento. Quando você bota seu filho de castigo, você vai dizer, 1 semana sem celular, é um sofrimento para um adolescente de hoje em dia ou não? Uma criança de hoje em dia, 1 semana sem celular, um sofrimento não. Mas por que você está imputando esse sofrimento? Porque você quer purificar seu filho de um mal que ele fez. E só faz isso quem ama profundamente o filho. Porque o castigo, a disciplina, é uma manifestação do amor de Deus. Então, ao passar pelo sofrimento, ao invés de concluir que Deus nos abandonou, nós devemos ter a convicção de que Deus nos ama ao ponto de estar imputando sofrimento para nos purificar. Quando a gente estiver passando por Jerusalém, a gente deve ter a profunda convicção de que no propósito que Deus estabeleceu de eu ser elevado, a elevação deve ser precedida por Jerusalém. E se o primogênito não foi livrado desse sofrimento, os demais serão.
texto sagrado diz que era necessário. Mateus 16 vai dizer isso. Onde você está vendo isso, pastor? Mateus 16, venha comigo, por favor. Mateus 16. Olha o que diz. Eu vou ler na tela com você. Mateus 16, 21, perdão, não falei o versículo. Olha o que diz. Diz assim: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era o quê? Que era o quê, igreja? Que ele fosse para onde? Para quê? Para sofrer muitas coisas. O sofrimento é necessário, não dá para se livrar do sofrimento. Jesus está dizendo aos discípulos, é necessário ir para Jerusalém. Sofrer muitas, não é pouca não. Sofrer muitas coisas. É necessário ir para Jerusalém. Jesus está dizendo isso aos discípulos. E ele ia sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, certo? Ia ser morto, olha lá, e ao terceiro dia ia ressuscitar. Mas, antes de ressuscitar e ser elevado, era necessário sofrer muitas coisas. Sofrer é necessário, irmãos. Perceba, todo sucesso é precedido por sofrimento. Todo êxito é precedido por sofrimento. Nós temos que aprender isso. Você conhece o pai da aviação? Quem é o pai da aviação? Hein? Santos Dumont, brasileiro, que criou o primeiro avião que voou. Qual foi o nome do avião? Qual foi o nome do avião? 14 bis. Agora você sabe por que se chama 14 bis? Porque houveram 13 que não deu certo. Houveram 13 que caiu. Quando o avião caía, ele era chamado de louco. Era o doido. Era o sem noção. Cada um, primeira tentativa de voar. Tragédia, caía, não dava certo. 2, 3, 13. 14 voou. E hoje, o nome de um brasileiro é conhecido no mundo como o pai da aviação civil. Por quê, irmãos? Porque o êxito é precedido de sofrimento. O êxito é precedido de dores, de frustrações, de insucessos. E aprender isso vai fazer a gente sofrer menos. Casamento não é bênção, mas traz muitas dores. Meu Deus, vou até tomar água. Hein? Hã? Tá acabando. Casamento é bênção, irmãos. Quem está casado recomenda os jovens casarem aí? Sim. Nós não te conta. É bênção, irmão. Vida de casado é bênção. Meu Deus, casaria 200 vezes. Ah, irmão, mas tem uns sofrimentos aí. Vou deixar descobrir na caminhada. É necessário sofrer, irmãos. Não tem como, e é importante a gente discernir hoje, porque nós estamos na geração que está tentando resolver a vida para não sofrer. Nós estamos vivendo a geração que não sabe lidar com o sofrimento. Termina com a namorada, quer se matar. Tem uma frustração grande, quer tirar a própria vida.
Sofrimento faz parte. Agora perceba, verso 22. Mateus 16, 22. Eu vou ler com você. Diante do relato de Jesus, dizendo que tinha que ir para Jerusalém sofrer, olha a atitude de Pedro. Veja. Então Pedro, chamando-o para fora, para a parte, chamando a parte, tirou Jesus do meio de todo mundo, chamou ele no pé do muro e começou a repreendê-lo. Olha, Pedro repreendendo o professor, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Veja, o que é que Pedro está tentando fazer aqui? Impedir Jesus de sofrer. E perceba, toda tentativa de fugir do sofrimento é um plano maligno. É um plano de Satanás. Porque olha o que Jesus vai dizer no versículo 23. Olha o que ele vai dizer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente. Satanás estava falando na boca de Pedro. Olha lá, você é para mim uma pedra de tropeço. Por que não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens? Qual era o plano de Satanás? Livrar Jesus do sofrimento. Qual é o plano de Satanás para a sua vida? Tirar você do... Meu Deus. Pastor deu um curto-circuito aqui agora. Esse é o evangelho, irmãos. É o que Jesus veio pregar. Veja, na verdade ele não veio ser o pregar, ele veio ser o modelo, né? O exemplo, porque ele viveu isso aí. Ele viveu. Então perceba, o sofrimento é necessário, não tente impedi-lo. Não tente impedi-lo na sua vida e não tente impedi-lo na vida de outras pessoas. Pastor, mas a gente não vai fazer nada diante do sofrimento das pessoas. Vamos fazer. Mas vamos fazer aquilo que elas não podem fazer. Porque aquilo que elas podem fazer, a gente não pode botar o dedo. Porque se torna diabólico. Quando você faz algo por alguém que o alguém poderia fazer, você está executando o plano de Satanás na vida daquela pessoa. Perceba isso. Faça o que a pessoa não consegue. Pastor, estou vendo pessoas sofrendo. Busque discernimento. O que é que essa pessoa não consegue fazer? O que é que não está ao alcance dela? Aí eu posso ajudar. Mas o que é que ela pode fazer e não está fazendo? Não mova uma palha. Perceba, existe uma misericórdia que é carnal. E a misericórdia carnal é diabólica. Porque a misericórdia carnal vai tentar tirar pessoas do sofrimento que Deus colocou em sofrimento. Tem gente que está sofrendo consequências do seu erro. E é bom que essa pessoa sofra a consequência do erro dela? É, irmãos, porque o sofrimento nos purifica. O sofrimento é um professor que a gente não encontra em nenhuma sala de aula. Existem coisas que a dor ensina, que professor ser humano nenhum nessa terra vai ensinar. Aí Deus matricula a pessoa na escola do sofrimento e a gente quer tirar a pessoa da escola. Gazei aula nessa escola. Não, irmãos. Se a gente tem sabedoria, nós vamos discernir e nós vamos só dar um suporte para que a pessoa não desfaleça. Para que ela continue viva até acabar o sofrimento. Porque o sofrimento tem prazo de validade. Ele começa e ele termina. Amém que vocês estão entendendo. Perceba isso. Tem prazo e validade.
Então a gente fica ali só dando suporte para que a pessoa não desfaleça, a gente leva uma palavra de encorajamento, permaneça firme, leva uma palavra de Deus, ora pela pessoa, mas existem dores que a gente não pode botar a mão. Existem lutas que a pessoa está passando que a gente não pode fazer pela pessoa. Você sabe por que tem hoje muita criança e adolescente estragado? Porque os pais estão fazendo o que os filhos deveriam estar fazendo. Os pais estão privando os filhos de sofrimento. Aí está estragando os filhos hoje. Porque os filhos não podem sofrer. Os filhos não podem botar a mão no lixeiro para levar o lixo para a rua. Porque pode pegar uma bactéria na mão, uma micose. Coitado do menino. Coitada da menina. Não, pastor, não pode. Vai quebrar a unha. A unha que ela fez lá vai quebrar. Não pode pegar serviços pesados. Aí está estragando essa geração. Por quê? Porque está tentando impedir os filhos de sofrer. Perceba. Irmãos, existem sofrimentos que a gente vai sofrer junto. O coração do pai sofre, né? A gente vai sofrer junto, mas a gente não pode mover uma palha. Você entrou nesse buraco e você sai desse buraco sozinho. Eu estou aqui só torcendo. Por que isso, pastor? Porque a gente é cruel, masoquista. Hein? Não. Esse é o coração de quem ama. O coração de quem ama não gera dependentes. Geram pessoas para serem emancipadas. Você sabe qual é o sucesso de um pai e de uma mãe? É tornar-se desnecessário na vida de um filho. Quando seu filho não precisar mais de você para nada, missão cumprida. Você cumpriu com sucesso sua missão de pai e mãe. Escute, sai de cena. Deixe fazer. Mas pastor, vai se queimar no fogão. Deixe se queimar. Vai queimar. Pastor, vai... Deixe. Pastor, vai tomar prejuízo. Deixe, irmão. Olha, o prejuízo ensina tanta coisa. O prejuízo ensina tanta coisa. Não impeça de sofrer. Porque essa misericórdia é carnal. É diabólica, é plano de Satanás na boca de Pedro. Não, mestre, o Senhor não vai morrer. Não, mestre, que ideia é essa de ir para Jerusalém sofrer? Satanás na boca de Pedro. Você entende isso, meu irmão? Que a sabedoria do Senhor nos alcance nessa noite. É diabólico. O evangelho, o falso evangelho de hoje prega o quê? Pare de sofrer. Olha, é a mensagem de Satanás, irmão. A mensagem de Satanás na boca de Pedro é o quê? Jesus, pare de sofrer. E qual é a mensagem da maioria das igrejas evangélicas hoje? Venha para Jesus e pare de sofrer. Mensagem de Deus ou do diabo? Do diabo. Mensagem do diabo. Venha para Jesus e os seus problemas acabaram. Venha para Jesus e Ele vai resolver tudo na sua vida. E vai ser só vitória. Assinado Satanás. Não, irmãos. É necessário. Paulo está em Éfeso, se despedindo dos irmãos de Éfeso. Sabe por que ele está se despedindo? Chorando. Todo mundo chorou na despedida de Paulo. Por quê? Porque era a última vez que eles iam ver Paulo. Porque Deus revelou a Paulo que era necessário ir para onde? Para Roma. E o que é que ia acontecer com Paulo em Roma? Ia ser julgado e morto. Um dos maiores dos apóstolos, que disse: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Ele estava imitando Jesus que foi para Jerusalém. E como é que ele estava imitando? Indo para Roma. E como é que nós vamos imitar Jesus? Indo para onde? Qual é o lugar de renúncia? Qual é o lugar que a gente coloca nosso orgulho, nosso ego, nosso eu na cruz? Que nós precisamos ir. Qual é o lugar que nós vamos negar nossas vontades, paixões, desejos, sonhos, planos e projetos para viver a vontade de Deus? Qual é o lugar que nós precisamos ir? Paulo foi para Roma ser decapitado, perder a cabeça. Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus poupou Paulo do sofrimento? Não. Não poupou ele do sofrimento. E por que a gente está tentando poupar pessoas e se poupar do sofrimento? As dores são necessárias. Sofrer é necessário. Lutas são necessárias. Vales são necessários. Dias de pouco recurso são necessários. Crises são necessárias. Tudo isso é necessário para nos forjar, para nos preparar. O sofrimento nos purifica. O sofrimento desenvolve. Quedas, dores, traições, abandono. Tudo isso nos fortalece, se a gente conseguir discernir o propósito dessas coisas. O sofrimento nos purifica para o propósito. O sofrimento purifica nosso caráter. Purifica nossas motivações. Purifica nossas intenções. Jesus tem uma Jerusalém para cada propósito dele na sua vida. Não fuja de Jerusalém. Não deixe de ir para Jerusalém. Passe por Jerusalém. Pastor, mas que evangelho é esse de derrota que o Senhor está pregando? Não, irmãos. Ele já nos fez mais que vencedores, mas não foi para essa vida. Paulo vai dizer, se esperamos de Cristo somente nessa vida, somos o mais miserável de todos os homens. Vai chegar o dia de a gente ser elevado aos céus também. O Cristo foi elevado aos céus e nós também seremos elevados com eles. E quando a gente for ser elevado ao céu, nós vamos receber um corpo glorificado. Há uma glória nos esperando. Felipe leu aqui, há uma recompensa, há um galardão. Há uma glória eterna. O sofrimento nessa vida é passageiro. Jerusalém é só por um momento. Depois existe uma glória eterna. E nós podemos suportar por pouco tempo sofrimentos e aflições por causa da vontade de Deus, para poder reinar com Ele e desfrutar de uma glória eterna para todo sempre. Nós não podemos perder de vista isso. No mundo tereis aflições. Jesus não mentiu, irmãos. Ele não mentiu. Mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Você já sabe o final disso tudo. Satanás não vai reinar. Satanás não vai dominar. O final já está escrito. Cristo venceu e reinará para todo sempre. E nós reinaremos com Ele para todo sempre. É sobre isso o Evangelho. Esse é o Evangelho. Terceira e última lição para a gente encerrar. Assuma um profundo compromisso com a vontade de Deus. O texto diz, o texto diz que Jesus estava decidido. A expressão na Nova Almeida diz que ele tinha uma firme resolução. Lucas 9:51. Coloca na tela, por favor. Lucas 9:51.
Olha o que diz o texto. Olha, Lucas 9:51. Diz o quê? E aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante o quê? A firme resolução de ir para Jerusalém, ou seja, de obedecer a Deus, porque essa era a vontade de Deus. Jesus estava comprometido, resoluto, havia em seu coração uma decisão firme de obedecer à vontade de Deus. E por que é importante a gente entender sobre essa firme resolução, esse compromisso firme? Porque nós estamos vivendo hoje em dias de muito descomprometimento com Deus. Falta compromisso com a aliança que nós temos com Cristo. Toda aliança, ela carrega consigo direitos, mas também carrega consigo o quê? Deveres. Nós precisamos manifestar um profundo compromisso com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com os valores de Deus, com os princípios de Deus. Jesus estava tão decidido que era possível ver no seu semblante, na sua face, esse coração resoluto e decidido. Jesus estava obstinado a ir para Jerusalém, estava obstinado a obedecer à vontade de Deus. Havia uma resolução, uma decisão firme no seu coração. E nós precisamos manifestar essa mesma decisão, precisa existir no nosso coração uma firme decisão de seguir a Cristo, de andar em seus caminhos, de fazer a sua vontade. A gente vê hoje cristãos trocando Cristo por coisas fúteis, trocando Cristo por coisas do mundo, trocando Cristo por mulheres, trocando Cristo por prazeres momentâneos. Gente abandonando Cristo por causa de coisas sem valor. Gente trocando Cristo por causa de dinheiro. Mamon reinando no coração. Irmãos, precisamos aprender com o Cristo que estava decidido, focado. Havia uma firme decisão de se entregar à vontade de Deus. E como nós carecemos hoje dessa geração que se levante homens e mulheres obstinados a viver uma vida intensa, resoluta, decidida nos caminhos do Senhor. Há um pensamento dos nossos dias que se uma pessoa vive dessa forma, é uma pessoa, não, é porque você é muito radical. Não, pastor, olha, o pastor Dene está pregando isso aí, mas porque o pastor Dene é muito radical. E tem que pregar isso mesmo. Não é porque o pastor Dene é muito radical. Irmãos, é a palavra. O Jesus que nós servimos, ele disse assim, olha, se o teu olho lhe faz pecar, arranque fora. Isso soa radical para você? Mas quem disse isso foi o pastor Denis? Você está lendo a Bíblia ou está lendo o gibi? Porque a Bíblia nos mostra um Jesus radical. Pedro quis ser moderado. Mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar a esposa? Não está a esposa, mas estou botando a esposa que é para ficar mais difícil. Certo? Até quantas vezes tem que perdoar o esposo? Aí Pedro disse assim, até 7. Aí Jesus, não, somente 7. Mas 70? Soa radical para você isso aqui?
Aí a gente quer classificar. Não, porque tem aqueles que são mais radicais e tem aqueles cristãos que não são tão radicais. Irmão, não existe, ou você é um cristão radical ou não é cristão. Não tem dois times de cristão. Ou nós vamos ter uma firme decisão no nosso coração de obedecer o que Jesus ensinou, ou nós vamos tomar vergonha na cara e pedir para sair. Ou nós vamos assumir o compromisso de colocar em prática o que Jesus manda a gente colocar, ou nós vamos procurar outra religião. Vamos procurar outra religião para servir, porque a fé cristã, o evangelho, não estou falando igreja batista não, o evangelho de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo são convidados a morrer, a negar a si mesmo. E esse é o evangelho, não tem meio termo. E Jesus disse que por causa dele, por causa de praticar os ensinos dele, nós seríamos perseguidos, arrastados para os tribunais. Mateus capítulo 5. Mas o texto diz assim: bem-aventurado, felizes serão aqueles que vão ser perseguidos, arrastados para os tribunais por causa do meu nome. Perceba, esse não é uma possibilidade de evangelho que eu posso escolher viver, é a única. Não tem outra possibilidade de evangelho, é a única. Pastor, não, mas eu posso seguir um outro evangelho. Não tem outro evangelho, só é um evangelho, e esse é o evangelho. Esse é o evangelho de Jesus. Lucas 14, coloca na tela. Essa não estava no script, veio fresquinha agora. Lucas 14. Olha, vou até abrir aqui para ler com você. Lucas 14, acho que o último ou o penúltimo versículo, eu vou dizer aqui. Lucas 14, meu Deus, cadê? Olha o que ele diz. 32. Jesus está falando com os discípulos. Olha o que ele vai dizer. Assim, pois, Lucas 14, 33. Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu. Soa radical isso aqui? Quem foi que disse isso aqui? Jesus. Tem dois Jesus? Não. Mas a gente quer customizar o evangelho. Não, pastor, eu vou viver um evangelho ao meu jeito. Olha, isso aqui eu concordo e dá para eu viver, isso aqui eu faço. Não, isso aqui é difícil de praticar, isso aqui eu deixo de lado. Não, isso aqui eu vou pegar e vou colocar em prática e vou andar nisso aqui. Mas isso aqui, não, isso aqui eu não concordo muito, isso aqui vai trazer uma dificuldade, isso aqui vai me fazer perder dinheiro se eu obedecer, isso aqui vai me fazer criar umas inimizades se eu colocar isso em prática. A gente customiza. Mas não tem como customizar. O evangelho está dizendo, ou você, se tudo que você possui não for passivo de renúncia, você não pode ser um discípulo de Jesus. A gente tem que entender que o evangelho é Cristo governando a nossa vida, Ele é Senhor. É Ele sentando no banco do motorista e a gente saindo para sentar no banco do passageiro, para que Ele agora dirija a nossa vida. E não é só sua agenda, para você botar a programação da igreja na sua agenda e frequentar a programação da igreja. Cristo quer reinar sobre toda a sua vida, sobre a sua alma, sobre a sua conta bancária, sobre os seus bens, sobre o seu tempo, sobre a sua vida, sobre tudo. Sobre tudo. Nós cantamos aqui hoje. É Ele, por Ele que estou gastando a minha vida. Não é sobre quantos reais na conta, não é sobre qual patrimônio eu vou construir, é sobre viver o propósito, o chamado dEle para a minha vida. É para que a minha vida seja sal e luz, e as pessoas, ao ver as minhas obras, glorifiquem o Pai Celestial que está nos céus.
Temos que viver para a glória dele. Estamos vivendo para a nossa glória. Estamos tentando construir um evangelho onde a gente divide a glória com Cristo. Não existe isso. Servir a Cristo significa desistir da nossa glória para que o nome de Jesus seja glorificado. Esse é o evangelho. É eu diminuindo, desaparecendo e Jesus sendo glorificado. É eu sendo um indigente na história, que ninguém vai lembrar o meu nome na história. Mas escute, eu fui um instrumento nas mãos de Deus para levar almas para o céu, para salvar pecadores. Que eu desapareça e que Cristo seja glorificado, que eu gaste a minha vida para a glória dele. Eu orava ali quando o Matias disse, vamos orar para Santa Amaro. Eu disse, Senhor, enche, que a tua glória, Senhor, enche as ruas de Santa Amaro da tua glória, que a tua glória corra como um rio nessa cidade. Mas para isso, as pessoas precisam ver as nossas obras. Porque é isso que está escrito em Mateus 5. Vendo as boas obras, vão glorificar o Pai Celestial que está nos céus. Eu quero gastar a minha vida para que a glória, a fama, o poder, a majestade, a riqueza de Cristo seja conhecido nessa cidade. Não tem como customizar o evangelho, irmãos. Ou nós vamos ter uma firme resolução no nosso coração de viver esse evangelho, ou nós não estamos vivendo o evangelho. Tem que ter uma firme resolução. Eu termino com Mateus 16, 24. Depois de Cristo dizer que tinha que ir para Jerusalém, era necessário ir para Jerusalém. Depois de ele dizer, repreender Pedro tentar livrar ele do sofrimento, e ele repreendeu o sofrimento de Pedro no versículo 23, para de trás de mim, Satanás. Aí ele termina dizendo isso aqui no versículo 24. Olha o que diz. Então, Jesus disse aos seus discípulos, olha o que Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, negue, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que significa negar a si mesmo e tomar a cruz que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, você quer ser um discípulo de Jesus? Veja, não tem plano B, é só plano A. Você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Vou dar a receita aqui agora. Negue sua vontade. Certo? Pegue todos os seus projetos, seus sonhos, pegue tudo que você tem aí e diga, Jesus está aqui, olha, se isso estiver cooperando com o propósito que o Senhor tem para a minha vida, vai acontecer. Se não tiver, o Senhor pode jogar no lixo aí. Senhor, está aqui meus planos, olha, meus planos para 2025, meus planos para os próximos 5 anos. Está aqui, Senhor. Se esses planos estão conjugando com o teu plano, pode aproveitar alguma coisa aí. Mas se não, descarta tudinho e me dá os teus planos. Esse é o evangelho. É você pegar suas preferências, seus gostos, suas vontades, seus sonhos, e dizer, Jesus, eu renuncio tudo para te servir. Eu nego a mim mesmo. Eu nego a minha vontade. Eu nego a minha vontade. E eu entrego a minha vida. Não, olha, não é entregar o meu domingo à noite para ir ao culto. É entregar a vida. Eu entrego a minha vida, Senhor. Se o Senhor precisar da minha vida para morrer em Roma decapitado, eu estou aqui. Se o Senhor precisar de alguém para morrer em Roma decapitado, testemunhando do Evangelho, eis-me aqui. Se o teu plano para a minha vida é ser um mártir, estou aqui, Senhor. Se não, eu estou aqui para o que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou aqui, Senhor, minha vida é tua.
Você perceba, quando a gente lê aquela passagem da Bíblia, que diz assim, que tomar um tapa numa face, aí Jesus ensinou que a gente tem que fazer o quê? Você pode perceber, toda vez que você citar essa passagem perto de alguém, vai ter uma ou mais pessoas que vai dizer assim, eu não cheguei nesse nível ainda. Sim ou não? Sim ou não? Você pode dizer, você falar assim, olha, mas Jesus disse que tem que dar outra face. Aí vai ter um cristão ou mais perto de você, ou até que se prove o contrário, é um cristão, que vai dizer assim, eu não cheguei nesse nível. Veja, se você não chegou no nível de dar outra face, você vai chegar no nível de ir para Jerusalém? De ir para Roma quando? Se você não consegue oferecer a outra face, quando é que você vai se entregar ao ponto de dizer, Senhor, isso aqui é a minha vida. Eu quero gastar os meus dias. Quando, irmãos? Escute, irmãos. A gente tem que acabar com esse jardim de infância. Palavra de Jesus para a gente essa noite. A gente tem que tomar vergonha na cara e tomar uma decisão resoluta, firme, dizer assim, olha, eu vou viver a vontade de Deus. Eu vou andar nos caminhos de Jesus. Eu vou. Perceba, irmãos, a gente tem que tomar uma decisão profunda de carregar a nossa cruz. Cruz é instrumento de morte. Ele diz diariamente a sua cruz. Sabe o que é que significa diariamente a cruz? É que a gente tem que morrer todo dia. Todo dia a gente morre. Nossa vontade, nossos planos, nossos sonhos, nossos desejos. Todo dia a gente aprega eles na cruz. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Todos os dias, eu vou para a cruz. Pastor, está difícil. Mas por que está difícil? Porque você está obedecendo ou porque você está desobedecendo? Isso é uma pergunta importante. Pastor, eu estou sofrendo. Por que você está sofrendo? Porque está obedecendo ou porque está desobedecendo? Pastor, está doendo muito. Por que está doendo muito? Porque você está decidindo seguir nos caminhos de Deus ou porque você está ignorando e fazendo do seu jeito? Pastor, está difícil. Porque você está negando a sua carne ou porque você está obedecendo a sua carne? Irmãos, e aqui eu encerro. Perceba algo. Sempre terá um preço. Na entrada ou na saída sempre terá um preço. A gente nunca vai deixar de pagar o preço. Na entrada ou na saída tem um preço. Sim ou não? Mas sabe qual é a diferença? É que na entrada é mais barato do que na saída. Sempre muito mais barato. Sempre. Por quê, pastor? Porque na entrada é o preço da obediência. E na saída é o preço da desobediência. Obedecer nos custa. Sim ou não? Obedecer nos custa. Mas desobedecer também. E custa bem mais. E a gente tem que escolher. A gente tem que escolher se a gente vai continuar fazendo as coisas de forma errada. Para se livrar do sofrimento. Ou vamos fazer as coisas certas e vamos sofrer. Mas perceba, as coisas erradas para se livrar do sofrimento na entrada. Mas na saída tem que ir pagar. E o preço é maior. Então perceba.
uma firme e resoluta decisão de pagar o preço na entrada. Vamos pagar na entrada. Vai ser mais difícil. Mas está todo mundo fazendo, pastor. Olha, lá na rua todo mundo fez. Olha, lá na rua todo mundo recebeu. Receba. Vamos pagar o preço de não receber? De não pegar o que é desonesto, ilegal? Vai ser mais difícil agora. Mas há um preço muito maior em desobedecer. Vamos ficar de pé.